Olá, meus amigos químicos! Eu sou a professora Jéssica Tomé e nesta aula nós veremos uma questão sobre isóbaros. Vamos lá? Então, a questão que eu trago é essa daqui. Nós temos aqui dois elementos químicos. Nestes são indicados qual é a quantidade de prótons e qual é, para cada um, o número de massa. E diz o seguinte: essas espécies de elementos diferentes possuem o mesmo número de massa. Então, uma característica que os distingue sempre é o número D, e aí dá aqui para nós as opções. Como a gente resolve essa questão, então? Para resolvê-la, nós precisamos de alguns conceitos. Primeiramente, nós precisamos saber qual é a estrutura do átomo. Nós tivemos, ao longo da história, vários modelos atômicos, começando desde lá do Dalton, da bola de bilhar, até o Thomson, do pudim de passas, o modelo de planetário do Rutherford. Aqui falta um Rzinho. E nós temos o modelo de camadas eletrônicas do Bohr e, finalmente, o modelo de probabilidade de orbitais atômicos. E o que esses modelos mais atualizados nos mostram? Principalmente aqui o modelo dos orbitais atômicos, que no núcleo nós temos prótons e nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons, em regiões de máxima probabilidade, para encontrá-los. Então, a partir disso, sabendo que no núcleo nós temos prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons, a gente pode ampliar nossos conceitos. Primeiramente, o que é número atômico, então? É o número de prótons. E quando a gente vai representar um elemento, a gente coloca aqui do lado certo. E o que é o número de massa? É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E a gente representa aqui, acima do número atômico, qual é o número de massa. E a fórmula do número de massa está aqui. Prótons mais nêutrons. Certo. E o que são os isótopos? São aqueles elementos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Como é o caso famoso lá dos isótopos do hidrogênio, prótio, deutério, trítio. Os isótonos são aqueles que possuem mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. E o que nos interessa aqui, que são os isóbaros. O que acontece com os isóbaros? Nós vamos ter o mesmo número de massa, que é o A, ou seja, nós vamos ter que esse A vai ser idêntico para dois elementos que são isóbaros. Mas nós temos diferentes números atômicos. Ou seja, nos isóbaros, o Z vai ser diferente, o número de prótons será diferente. E com isso a gente consegue responder a questão aqui em cima. Veja, nós temos que esses dois elementos apresentados são elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, ou seja, eles são isóbaros. E uma característica que vai os distinguir, então, sempre é o número de prótons no núcleo. Então, a resposta certa é a letra D. Lembrando que a gente já viu que os prótons sempre ficam no núcleo. Se você gostou do conteúdo, eu tenho um convite a fazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe sua curtida, seu comentário. Bons estudos e até mais!